Olá! Ninguém duvida, a propaganda é a alma do negócio. Anunciar um produto em outdoor é muito mais do que encontrar uma foto bonita ou uma modelo famosa. A publicidade é uma ferramenta fundamental para informar o consumidor sobre os vários aspectos do produto: preço, localização, disponibilidade, data de validade. O mercado publicitário é tradicionalmente um dos maiores do setor de serviço, representando bilhões e bilhões de reais e movimentando uma cadeia de prestadores enorme. A chegada da internet foi um terremoto para esse setor. Muitas agências de publicidade morreram, mas teve gente que conseguiu se adaptar a esse novo ecossistema de negócios e aqui em Mato Grosso, claro, a história não foi diferente. A Gênios Publicidade, uma das maiores e mais antigas do estado, é uma dessas agências que não só sobreviveram à pandemia, como também se reinventaram e alavancaram os negócios nesse momento de crise. Hoje eu converso com o publicitário e CEO da Gênios, o Júnior Braza, que tem muita história para contar sobre a publicidade, os anúncios e, claro, sobre Mato Grosso. Oi, Júnior, seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer tê-lo aqui comigo e poder conversar depois de tanto tempo. Tudo bom, Laurinha? Faz tempo mesmo, hein? Braza, você é graduado em Direito. Eu vi que estudou na PUC do Rio e terminou o curso aqui na UFMT. Por que um bacharel em Direito foi parar na publicidade? Fala um pouquinho desse começo e também do seu encontro com a publicidade. Então, na verdade, a minha mãe era advogada e ela me direcionou, ela, de certa forma, impôs para mim fazer Direito. E meu pai tinha Gênios já, desde quando eu tinha 14 anos ele fundou a Gênios. E aí, com 16 anos, eu comecei a trabalhar com ele. Daí para frente, eu fui fazendo o curso e trabalhando, e a minha paixão pela propaganda foi logo no começo. Então, eu trancava o curso, voltava, e o negócio foi bem esculhambado, porque realmente nunca foi meu foco, nunca foi meu interesse. Foi mais pela minha mãe mesmo. Braza, eu dei uma zapeada aqui no site da Gênios e eu vi que vocês têm uma infinidade de clientes para todos os tipos e também para todos os gostos. Qual o segredo de tanto sucesso? Olha, eu acho que cada momento da Gênios teve um segredo, sabe? A gente tem clientes aqui igual a Casa das Tintas é cliente desde a fundação, há 41 anos. O Big Lar está com a gente há 26 anos. Então a gente tem essa coisa de se amarrar muito os nossos clientes, né, de estar sempre evoluindo com eles. Eu acho que um grande defeito de algumas agências é que às vezes o anunciante evolui e a agência não evolui. E aí ela fica no tempo e acaba o anunciante trocando a agência. A gente procurou sempre acompanhar esse movimento, então a gente tem esse perfil de ser uma agência que, apesar de ter 41 anos de mercado, a gente está sempre se renovando. Até o nosso slogan é Gênios, uma agência inovadora. Então a gente está procurando sempre essa vanguarda do nosso mercado, que é um mercado que evolui com a tecnologia de forma muito rápida, né? E isso nos trouxe aqui. Eu posso dizer que nos últimos 2, 3 anos a gente teve um fortalecimento comercial muito grande. A gente ganhou musculatura e nós crescemos durante a Covid, enquanto muitas agências no Brasil fecharam, reduziram de tamanho, em função da gente ter feito uma preparação no Sebrae. A gente entrou com o GIR, que é um acompanhamento de 1 ano que você compra do Sebrae, e ele entrou aqui dentro, ele entra com um especialista em cada área e vai mudando os hábitos da empresa, vai preparando os líderes e vai transmitindo uma renovação de gestão. E nós fizemos em 2018, depois renovamos em 2019 e agora começamos a fazer de novo um outro programa do Sebrae. E quando a Covid entrou, a gente estava terminando o 2º ano desse treinamento, e esse treinamento deixa a equipe muito comercial, muito atenta para o mercado, muito, sabe, sangue no olho para ir atrás de venda, de resultado. E aconteceu a Covid e a gente ficou com muito medo, porque a gente viu o mercado parando, um monte de cliente suspendendo o contrato, um monte de cliente até cancelando o contrato e reduzindo investimento. E aí a gente falou, gente, nós não podemos esperar, a gente tinha 42 colaboradores na época, não podemos esperar, né, nós temos que levantar a cabeça para o mercado e ver o seguinte: quem está anunciando, quem está abrindo, porque muito comércio fechou, mas alguns ficaram abertos,
E aí a gente tinha, na época, uma rede de supermercado, que era o Big Lar. Hoje a gente atende 7 redes de supermercado em outros lugares do Brasil. E aí a gente começou a crescer dessa forma durante a Covid. Resultado disso, a gente hoje tem 82 colaboradores. Nós estamos com filial em mais 3 estados. Nós estamos em Cuiabá, Manaus, Porto Velho e Boa Vista. E a Gênios se reinventou e cresceu em plena crise da Covid. Então eu acho que, assim, cada momento, como eu te falei, foi de um jeito. Brasa, você falou de cortar investimentos, algumas empresas cancelaram na pandemia da Covid. Quando se fala em crise, a primeira coisa que as pessoas cortam é o setor de marketing, é propaganda, né? Qual a importância, né, da publicidade do profissional, de fazer um anúncio? Queria que você explicasse para as pessoas que estão nos vendo que isso não é jogar dinheiro fora, que como é que você faz para eles entenderem que é um investimento e não um gasto? Então, você falou a palavra certa. A propaganda, ela tem que ser um investimento. O investimento, ele te traz retorno. Qualquer cliente que nos procura, que começa um trabalho, a primeira pergunta que a gente faz para ele é assim: qual que é o seu objetivo? Porque se você não sabe o que você quer com a propaganda, talvez a propaganda não seja o que você precisa. Você primeiro tem que ter, assim, eu quero crescer minha venda. Não, tudo bem, mas você tem estoque para isso, você tem equipe treinada para isso, você tem filiais para isso, porque às vezes a pessoa quer crescer, mas ela não está preparada para isso. Então a gente procura orientar, porque não adianta fazer uma venda para esse cara e ele, às vezes o cara tem um resultado de fluxo na loja, mas ele não tem estoque, não tem vendedor que presta, e aí o resultado não acontece no caixa dele. Então a gente procura ver se está preparado, ver se tem realmente objetivos bem definidos, se ele sabe o que ele quer com a propaganda, e a gente sempre fala: olha, a propaganda, ela tem que se pagar, não pode ser considerado um custo, um gasto, ela tem que trazer o resultado. Assim, óbvio, tem campanha que tem muito sucesso, tem campanha que tem sucesso, tem campanha que não dá resultado, né, que dá menos resultado. Isso faz parte do jogo, dependendo de uma série de fatores, né? A própria pandemia, né? Você retraiu um monte de mercado, mas a propaganda, quando ela é usada de uma forma inteligente, ela dá resultado, sim. Brasa, você falou em inovação, que uma das coisas que vocês fazem é sempre inovar e se atualizar. Hoje é muito difícil contratar profissionais de qualidades, né? Talentosos e principalmente dispostos a aprender e a mudar. Qual é o profissional ideal para o publicitário Júnior Brasa? Quem é o Júnior Brasa como profissional e qual o seu estilo de propaganda? Então, vamos lá. Eu acho assim, profissional realmente é o maior desafio da propaganda mato-grossense, o profissional. A gente forma muita equipe aqui, a gente tem um trabalho de treinamento bem intenso, a gente pega muito estagiário, e esses estagiários a gente tenta amarrar aqui para virar profissional e aprender com a nossa cultura, com o nosso jeito, né? Porque são os melhores que a gente tem, são os que foram criados por nós. Mas às vezes também você tem que ter um pouco de uma inteligência de RH, vamos dizer. Uma coisa que a gente fez aqui, por exemplo, a gente não estava achando diretor de criação no nosso mercado. Aí comecei a procurar em outras praças e tal. Aí quando você vai para mercados maiores, como São Paulo, Curitiba, aí você chega lá, a tabela dos veículos é muito maior que a nossa. Aí, por consequência, as agências que ganham 20% do investimento ganham mais do que as agências de Cuiabá, uma agência de Curitiba, uma agência de São Paulo, Rio de Janeiro, ganha muito mais que nós, porque as tabelas dos veículos são mais caras, ele ganha 20% daquelas tabelas. E eu percebi o seguinte: eu não conseguia contratar nenhum profissional de um centro grande, porque eram profissionais, agências podiam pagar mais do que a gente paga. E aí eu comecei a pesquisar os profissionais premiados de prêmios nacionais, e eu descobri que tinha algumas agências de Florianópolis, algumas agências de cidades que tinham uma tabela de preço equivalentes à nossa. E aí eu falei: não, lá eu consigo tirar. E aí eu comecei a trazer profissionais desses lugares. Já trouxe 3 de Florianópolis, caras premiados nacionalmente, que estavam ganhando lá um salário menor do que eu podia pagar aqui. Então essa inteligência faz você
reforçar a sua equipe, melhorar, né, a equipe. Quando você traz um cara de fora, ele traz muita informação, ele traz um modo operante diferente, às vezes no trabalho criativo. Então, são várias formas. Mas você vê, hoje nós estamos com 15 profissionais em Manaus, estamos com 3 em Porto Velho e 2 em Boa Vista. Foi uma dificuldade, um desafio para a gente achar criativo nessas praças, porque tirando Manaus, são mercados menores e tem menos talentos lá. Então, assim, mas nós temos uma equipe de RH também aqui muito legal e ela conseguiu cavar esses profissionais. Hoje nós temos uma cooperação muito boa nessa cidade. E quem é o Júnior Brasa, publicitário? Então, o Júnior Brasa é esse cara que procurou evoluir com o mercado, com a tecnologia, sempre está fazendo um curso ou outro ali para entender que essa evolução é importante, sempre teve uma certa verticalização na agência, que é uma coisa que vai contra muitas regras, mas a gente teve a produtora aqui, a gente já teve impressão de banner. Hoje nós somos a primeira agência off a ter uma equipe digital. Nossa equipe de digital, que faz redes sociais, tem 25 profissionais só no digital. Então a gente procura, o Júnior Brasa procura se preparar através de uma equipe que faça a coisa acontecer. Eu preciso me sentir seguro para ir para a rua, trazer um cliente para cá, sabendo que eu tenho retaguarda para fazer a entrega que ele precisa. Eu sou incapaz de vender se eu não tiver. Então acaba quem tem uma estrutura muito pesada, muito cara, né? Porque hoje nós temos 82 pessoas, isso é muito pesado. Chegando no dia 5, você sempre tem aquele desespero para pagar a folha. Mas é assim que a gente faz, está dando certo, né? Agora, você falou uma coisa assim, qual que é o nosso estilo? Eu escutei uma vez o Washington Oliveto falar uma coisa, e eu sempre repito isso para meus clientes, que a agência não pode ter estilo. Quem tem estilo é anunciante. Então, você vai dar uma campanha que a gente cria para a Domani, que tem um apelo de varejo enorme, e você olha uma do Big Lar, que tem um apelo institucional ou emocional. Não tem nada, nem parece que é a mesma agência que fez. Isso é a Gênios. É a gente se adaptar à personalidade de cada anunciante. Vamos agora para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o presidente da agência Gênios Publicidade, Júnior Brasa. Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista e hoje eu estou conversando com o CEO de uma das maiores agências de publicidade aqui de Mato Grosso, a Gênios Publicidade. Eu converso com o Júnior Brasa. O Brasa, a Gênios Publicidade, ela ganhou por 2 anos consecutivos o prêmio Profissionais do Ano. O que significa esse prêmio para você e também para a agência Gênios? Olha, Profissionais do Ano é o maior prêmio da propaganda brasileira. A gente, além de ganhar 2 vezes consecutivas, nós somos a primeira agência de Mato Grosso a ganhar esse prêmio. E a gente rompeu uma barreira no mercado, né? Porque a gente perseguiu esse prêmio por muitos anos. E é um prêmio que ele... Para você ter uma ideia, Laurinha, o segundo ano, a gente ganhou com uma campanha que os 2 filmes foram gravados com celular. Então você vê que não é a qualidade da imagem, a fotografia, é a criação, é a qualidade criativa que faz a diferença, entendeu? Então, depois você pode até mostrar e inovação esses filmes aí. Também, né? Porque já faz alguns anos, naquela época ninguém fazia isso, o ousar, né, com criatividade e qualidade, claro. Então a gente busca esse diferencial, a gente aprendeu a como fazer para ganhar um prêmio nacional. Trouxemos isso para Mato Grosso, depois da gente, já 2 agências também conseguiram conquistar esse prêmio. E eu acho que isso nos honra muito, sabe? Ter sido a primeira, ter, mais uma vez, desbravado um mercado, ter vencido um desafio tão difícil. E a gente fez também agora um filme para a BPW, que a gente criou e produziu, cortesia do Amos desse tipo de BPW, que está veiculando hoje várias partes várias capitais do Brasil, e já inscrevemos ele também, para Profissionais do Ano. Então, esse filme a gente produziu com esse objetivo. Vamos fazer um filme para um tema importante, né?
mas com o objetivo, né, com a qualidade, com a excelência, para ter chance de ganhar mais um prêmio. E provavelmente vai ganhar esse prêmio porque é um filme muito bem produzido, de um tema super atual, que é a violência contra a mulher, que a gente teve um aumento significativo, né, nessa pandemia, e ainda mais para a BPW, que é uma organização, né, uma instituição focada nas mulheres. Eu acho que tem tudo para ganhar. Se Deus quiser, estamos na expectativa. Alô? É da polícia? Recorde de temperatura mínima na madrugada desta terça-feira. No caso, na capital paulista. Alô, é da polícia, bom dia. É da polícia? Tem um carro fazendo arruaça aqui embaixo. Oi, quero fazer uma denúncia. Cala a boca! Cala a boca! Brasa, você já está no mercado há mais de 20 anos. Na verdade, sua agência, como você falou, há mais de 40 e você, com certeza, há mais de 20, que você começou com 17 anos. Então, eu posso dizer que você é um observador privilegiado de todo o processo de construção do mercado publicitário e também sua adaptação aos novos tempos, principalmente da internet e das mídias sociais. Como é que você analisa o atual momento da publicidade brasileira? O que mudou de quando você começou até os dias de hoje? Qual foi o seu maior desafio em todo esse processo de adaptação do mundo offline para o online? Realmente eu passei... Bom, eu comecei na propaganda, Laura, não existia computador. Então, a gente fazia tudo no Pestap. Então, a gente tinha pranchetas no departamento de criação e máquina de escrever para os redatores. E tudo era levado para o cliente, batido à máquina, os roteiros, né, e os textos, e os anúncios eram feitos em Pestap, coloridos com guache, aplicado overlay para indicação de efeitos e tal. Então, assim, era um processo muito artesanal e a gente começou assim, né, e era esse processo. Então, o departamento de criação, a gente tinha que ter laboratório fotográfico para fazer ampliação, que usava uma química fortíssima, era totalmente insalubre. E assim a gente foi evoluindo, acompanhando tudo que a tecnologia fazia, e máquina de fotocomposição que a gente usava na época para poder modernizar nossas artes e ter mais agilidade para mandar material para gráfica. Aí depois, quando entrou o computador, a gente foi a primeira agência a informatizar, e esse foi um processo muito difícil, né, porque a gente perdeu muitos talentos importantes da propaganda, porque o diretor de arte, além de... Antigamente ele tinha que ter talento artístico, ele tinha que ser um bom artista, ele fazia ilustração, era tudo traço, ele tinha que fazer na mão. Com a entrada da informática, que trouxe ferramentas fantásticas, alguns desses talentos não se adaptaram. Então, no começo, a gente contratava meninos que sabiam operar o computador e botava do lado do diretor de arte, e aí ele ia falando pro cara, eu quero que você faz isso, faz aquilo, e o cara... Então, eu tinha 2 profissionais para fazer o trabalho. Inimaginável, né? E aí, esses caras foram, assim, alguns falaram, não, deixa eu fazer, e fizeram curso, e foram e conseguiram migrar para essa inovação. E muitos talentos desistiram, saíram do mercado, foram para outras profissões e tal. Então, foi uma mudança que trouxe muita coisa boa, mas, assim, foi traumática para todo mundo. A gente montou a produtora quando ainda era uma TIC, né? Então, a nossa produtora acho que tem 35 anos. Começou uma TIC, aí veio o Betacam, nós somos a primeira câmera Betacam de Cuiabá, começamos a produzir em Betacam, depois veio o Digital, a gente mudou para Digital, aí trouxemos as ilhas de edição não linear, né, que hoje é uma coisa muito comum, mas antes era tudo analógico, era uma sala enorme, cheia de máquina, parecia uma nave espacial, uma ilha de edição. E aí, então toda essa tecnologia, a gente sempre estava atento
Aí eu ia viajar para Nova York, buscava equipamento, e dava um jeito de importar e de trazer as coisas. Também trouxemos a primeira estação de computação gráfica para Mato Grosso. A gente atendia, tinha 4 estações no Brasil, e a gente foi a 5ª, e a gente atendia o mercado nacional até na época, porque tinha muito pouca gente fazendo, e a gente vendia a computação gráfica por segundo de animação. Então, se tinha 3 segundos da animação da marca do cara, ele pagava tantos dólares por segundo. Era um mercado super, super rico na época. Então, assim, a gente sempre foi muito vanguarda de tecnologia, sempre foi muito atrás disso tudo, e a gente foi incorporando isso, e você imagina, você sair do Pestap, não existia computador, não existia internet, aí veio o fax. Era o boarding, né, na época, chamava de boarding, que escrevia ali, fazia os desenhos, né, como se fosse história em quadrinhos. Storyboard, exatamente. Storyboard ele tem até hoje, só que agora a gente faz tudo no computador, mas era exatamente, a gente fazia quadro por quadro do vídeo, como que ia ser para o cliente aprovar o roteiro do filme para daí gravar. E isso tudo, a gente foi passando por isso, trouxemos fax para Cuiabá, na época eu fui para o Paraguai buscar um fax, que foi a primeira agência também, e era muito legal isso tudo, né? Era muito inovador. Hoje o fax já é inútil, né? Os estagiários aqui nem sabem o que isso é. De vez em quando eu faço um city tour com eles para mostrar que a gente também é da época da Elmatic, eles falam, meu Deus, isso aqui é um dinossauro. Eles não fazem ideia, não sabem o que é fax. Para a cabeça dessas pessoas que nasceram de 20 anos para cá, tudo que a gente fala é impressionante. Às vezes, quando eu vou fazer palestra em alguma faculdade, eu levo umas artes em Pestap que eu tenho ainda guardado em arquivo aqui. Esses caras falam, nossa, não é possível. E assim, é engraçado hoje que tem profissionais que eles vão fazer... O cliente reprova uma arte, fala, muda a cor dessa marca, ou muda a cor do fundo. Aí o cara fica... reclama, mas como vai ter que mudar, vou ter que abrir o arquivo de novo. Eu falo, irmão, você não tem noção do que é mudar a cor de um fundo no Pestap, né? Que eu tenho que fazer tudo de novo, pintar na guache. Porque você dá 2 cliques aí, muda, você está reclamando. Então, assim, é até engraçado saber os caras reclamarem, entendeu? Reclama sem saber. Ele fala, agradeça, né? Porque pode ser pior. Agora... Já foi bem mais difícil. O Júnior, Mato Grosso atualmente é uma potência, né, aqui do agronegócio. A Cuiabá de hoje também é muito diferente de 30 anos atrás. Hoje é outra cidade. Levando em conta a sua experiência e a sua história, conta pra gente como é que você vê todo esse processo, né, de modernização e de mudanças vividas pela sociedade mato-grossense, mais sobre a ótica do olhar publicitário. Olha, eu acho que a gente é abençoado aqui em Mato Grosso, sabe? Eu acho que a gente está num estado privilegiado, com toda essa crise que o país sofreu aí, a gente foi o estado menos prejudicado, né? O agronegócio, ele irrigou nosso mercado, ele faz um trabalho, assim, de trazer dinheiro para Mato Grosso, é uma fortaleza para a gente. Isso foi uma evolução, né? Porque... minha família mudou para Cuiabá em 76, logo depois que chegou o asfalto aqui. E não representava nada aqui o agronegócio, né? Não existia nem essa palavra. Então, assim, essa vinda das pessoas, a tecnologia que transformou as terras que não eram tão produtivas em terras muito produtivas. Hoje o nosso agronegócio é um dos mais evoluídos do mundo, né? Consegue uma produtividade absurda, e isso tem nos colocado muito forte no mercado internacional e trazendo muita riqueza para o nosso estado. Obviamente, Cuiabá, por ser a capital do estado mais fortalecido no agronegócio, colhe muito resultado com isso, né? Ou seja, os filhos desses agricultores acabam vindo estudar na capital, existe muito investimento no mercado imobiliário, né, os impostos acabam vindo para a capital, circula muito dinheiro, gera muito emprego, é um benefício absurdo que a gente percebe. Eu acho que Mato Grosso está na vanguarda disso tudo, porque tem outros estados que também têm dimensão grande, mas não conseguem o destaque que a gente consegue. Eu lembro quando eu atendi o governo do estado, foi no ano que o governo passou Mato Grosso do Sul em número de cabeças de gado. Então, a partir dessa data, que já fazem mais de 10 anos, a gente passou a ser o maior rebanho do Brasil e mantém esse número até hoje. Então, assim, são números, assim,
impressionantes, né, que Mato Grosso traz através do agronegócio. Então, isso para nós é um privilégio. Eu acho que facilita muito a vida de quem é empreendedor, o fato de você estar em Mato Grosso. Júnior, eu sou um pouquinho da moda antiga e eu gosto muito de ler jornal impresso, sentar, olhar as notícias, mas eu admito que o jornalismo de hoje é muito mais pautado por notícias rápidas, 24 horas online, site, blog. O jornal impresso é um dinossauro sobrevivente por mais quanto tempo você acredita? E olhando para frente, quais as mudanças indiscutíveis na publicidade que você vislumbra? Então, eu também assino o jornal até hoje, recebo todo dia de manhã, não saio de casa sem dar uma lida no meu jornalzinho. Mas eu concordo com você, eu imagino que o número de assinantes é praticamente acabando, né? Eu acho que a palavra certa, né, para o jornal é herói da resistência. Está ali agarrado nessa turma que é mais conservadora, como eu e você, mas eu acho que não dura muito, não. Eu acho que ele não tem mais a relevância que tinha, porque a velocidade da notícia, né, Laura, não tem... Né, hoje acontece um fato novo, em minutos você tem na internet, a televisão consegue dar flash ao vivo, fazer plantão, e o jornal impresso é de um dia para o outro, então ele já não está mais fresco. Não tem mais como rodar de novo, né? Você faz tiragem. Então assim, e assim, às vezes quando você rodou a notícia, no outro dia já teve novidade daquele assunto, então é até desigual, né? Não tem como comparar. Eu entendo, assim como as revistas estão acabando, né? Revista agora é uma coisa mais voltada a uma coisa mais artística, mais, né, é uma referência, porque não consegue acompanhar mais o mundo digital. Então eu entendo que quando você fala de investimento de propaganda, cada vez se fala menos dos veículos, né? A gente se fala sempre em investir nos veículos que... Então teve uma grande acomodação, né, com o crescimento desse universo digital. Nessa acomodação, quem perdeu mais foi o jornal e a revista. A TV e a rádio conseguem manter, assim, de uma forma muito inteligente, se renovaram, pautam hoje muita coisa do digital. Você vê um Big Brother, ele toma conta das redes sociais. Então, na verdade... Ajudou a TV. Entendeu? Então são referências, assim, que eu acho que a mídia eletrônica conseguiu se manter muito bem, com toda essa inovação, e não perdeu. Agora, a mídia impressa, ela perdeu. E como é que você acha que seus filhos vão consumir essas notícias no futuro? O que vai mudar? Você tem uma filha que é super moderna, né? Ela joga games, ela já está nesse futuro. Tem uma filha que ela é streamer de game, tem mais de 5 milhões de seguidores no Instagram, quase 8 milhões no TikTok, e ela hoje é uma referência nacional. Ela está trabalhando num clube que é o maior clube de game do Brasil. Então, o que acontece? Essa minha filha, por exemplo, quando ela estava na faculdade, que ela fez publicidade, eu lembro que eu estava numa reunião aqui falando de mídia com minha equipe, e aí o povo defendendo muito, né, os meios tradicionais. Eu falei, gente, com quem que a gente quer falar? Não, esse cliente pega desde os de 17, 18 anos. Falei, então, peraí. Liguei para ela, falei, Bianca, qual novela que você assiste? Nenhuma, pai. Eu falei assim, mas você sabe qual que é a novela das 6? Não. Você sabe o nome de alguma novela? Não. Qual que é a última vez que você viu novela? Pai, televisão deve ter uns 3 meses que eu não ligo. Aí eu olhei para a equipe e falei, então, gente, esse é o público. Entendeu? Então, assim, tem gente que assiste TV? Tem. A TV é a maior base de audiência do Brasil. É tão violento que o Google, o TikTok, iFood, está todo mundo anunciando na televisão. Então, não dá para você falar, a TV perdeu. Não, a TV, ela tem a maior base. O universo online tem um teto. E a TV está muito acima desse teto do online. Por isso que os grandes.com estão anunciando na TV e nas rádios. Mas nós temos que entender que essa nova geração usa a TV de uma forma diferente. Então, eu comecei a perceber o seguinte, a minha filha,
assiste o Big Brother. Ela consome as coisas ao vivo, né? Os jovens consomem o futebol ao vivo. Então, mudou, né? Então, assim, esses conteúdos que a Globo está desenvolvendo, que outras emissoras estão desenvolvendo, o MasterChef da vida, eles conseguem pautar as pessoas do digital, eles conseguem pautar a rede social, então eles conseguem invadir esse universo e trazer audiência, sim. Mas os formatos convencionais, eles estão perdendo. Ô Brasa, a Gênios, sua agência, ela é conhecida pelo trabalho altamente profissional, refletido numa lista de clientes disputadíssimas, né? Como eu disse um pouco antes, com empresas da área pública e privada. É muito diferente atender esses dois setores de mercado? Quais são as diferenças em fazer publicidade para o cidadão e publicidade para o consumidor? Então, Laura, eu te falar o seguinte, nós já estamos aqui em Mato Grosso há uns 10 anos ou 12 anos que a gente não atende conta pública, a gente só atende conta privada. Então, óbvio, já atendi todas as contas públicas, já tivemos esses contratos, mas eu percebo que é uma relação que tem muito pouco a ver com talento e muito a ver com indicação, com relacionamento, com direcionamento, o que é lamentável, porque é até ilegal isso, né? Mas você participa das licitações e você percebe que está muito... Agora teve uma do governo do estado aí que foi até cancelada por causa disso, né? Porque tiveram 3 denúncias na imprensa, então... eu percebo assim, eu não sei te dizer, eu sei te falar o seguinte, o mercado privado, ele é transpiração. Você tem que trabalhar, fazer muita criação, todo mês conteúdo novo, e aí você consegue ir trabalhando e evoluindo. Se o seu cliente não crescer, você não cresce. E as contas públicas não tem nada disso. E troca de agente também, né? Não está satisfeito? Tchau, vou por quem é que me atende melhor. Competência e resultado. E o mercado público não. O mercado público, eles fazem um investimento, muitas vezes sem focar resultado, é muito mais para investir, para gastar o dinheiro, para atender os veículos. Não existe um foco profissional, técnico. Então, assim, existe uma acomodação das agências que atendem o poder público. Então, a agência cria pouco e ganha muito, né? Transpira pouco e ganha muito. E enquanto no privado é o contrário, você transpira muito para ganhar pouco, mas aí você tem que fazer volume e quantidade, como a gente faz aqui, e acaba crescendo. Então, eu acho que as agências que focam no mercado público, elas perdem musculatura. Quando ela tem que voltar para o privado, porque o público uma hora acaba, né? Quando ela tem que voltar para o privado, ela volta fraca. Ela perde totalmente o traquejo. Perde um pouco o feeling, né? Ficou acostumado. Eu sei porque eu vejo a diferença dos jornalistas que trabalharam muito tempo ali no público, né? E a hora que vem para uma empresa privada, eles têm a dificuldade, porque é sempre o mesmo texto, começar, não tem muito, fica muito limitado. E aqui no privado a gente tem que ousar, tem que criar, senão não prende a atenção do telespectador. A dinâmica é outra. Vamos para mais um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com o presidente da Gênios Publicidade, Júnior Brasa. Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista e hoje eu estou tendo um papo agradabilíssimo com o CEO, presidente, marqueteiro político da Gênios Publicidade, Júnior Brasa. O Brasa, o controverso e indiscutivelmente talentoso João Santana, em entrevista ao programa Roda Viva, ele disse que os dinossauros da publicidade, que seriam ele, o Duda, o Nizam, o Washington Oliveto, que são grandes criadores e artistas, eles tinham ficado para trás porque eles são muito caros, né, para as agências e também para os anunciantes. Comenta um pouquinho dessa frase e eu também queria saber, além do Duda, que eu sei que você é fã dele, sempre admirou, vocês trabalharam juntos, qual outro profissional te inspira e por quê? Então, eu sempre fui apaixonado pelo trabalho do Washington Oliveto, eu acompanho a carreira dele toda. O Duda, indiscutivelmente, principalmente na área eleitoral, ele é um gênio, é um cara que consegue tirar leite de pedra.
E o Nizam, né, o Nizam desses aí foi o mais talentoso como empreendedor, né? Ele criou várias empresas, cresceu, ele fez uma revolução até na gestão do mercado publicitário. Mas assim, não é que virou dinossauro, né? A propaganda, eu acho que, tipo assim, eu sou um pouquinho mais jovem do que essa galera aí, mas também já tenho 38 anos de mercado. Eu acho que a propaganda, se você se atualiza, tudo bem. A questão dele ser um profissional caro, um profissional que dá resultado é caro. E tem cliente para todo tipo de profissional, né? Então, acho que talvez o cara tá com preguiça de trabalhar, já ganhou muito dinheiro, e fala, não, ninguém mais me contrata mais. Não é bem assim, né? Preço é tudo uma questão de ponto de vista. Se der o retorno, sai barato, né? Verdade? Às vezes as pessoas falam aqui, mas e o salário? Eu falo, bom, o quanto você me trouxer, a gente paga mais, depende do retorno que você trouxer para a gente aqui na empresa. Mas vamos falar um pouquinho de campanha, Brasa. De todas as que você realizou, qual você gostou mais de fazer, a que mais te tocou? Conta um pouco das campanhas que você já realizou aqui para a gente. Olha, tem alguns trabalhos que a gente consegue resultados assim surpreendentes, né? Tem algumas campanhas do Big Lar que vieram para a gente como uma solicitação muito básica, assim, como foi o caso do primeiro trabalho que a gente ganhou Profissionais do Ano. O cliente falou, olha, faz uma campanha para a gente só para marcar aí o Outubro Rosa, né? Ele queria uma coisa simples para pontuar, né, fazer uma homenagem e tal, né, que a campanha do Outubro Rosa é uma campanha de alerta para mulheres, para se prevenir. Aí a gente foi e criou, a gente fez uma imersão nesse universo, visitamos o Hospital do Câncer, conversamos com alguns médicos, conversamos com algumas mulheres em tratamento e tentamos entender, né, todo esse universo para a gente poder fazer alguma coisa mais bacana. Brasa, eu vou te interromper porque é importante você falar isso, porque às vezes quando a agência dá um preço para o cliente, ele acha sempre muito caro, mas não tem a noção do todo o trabalho que a agência faz para chegar naquele resultado final que você está falando. Nós fizemos uma imersão para entender aquilo. Quanto tempo demorou isso para você chegar e apresentar um institucional para eles, né? Se fosse cobrar. Então, mas assim, o Big Lar é um cliente dos poucos que paga por isso, né? A gente leva ideias que saem totalmente da caixa, que trazem uma inovação na comunicação, no formato, no jeito, e eles apostam, né? E por isso, para a gente é um privilégio atender uma conta igual ao Big Lar. Mas assim, a gente buscou informação e aí a gente percebeu que uma das coisas que afeta muito a mulher que está em tratamento é a queda do cabelo, né? E aí a gente começou a pesquisar sobre isso e descobrimos uma ONG no interior de São Paulo que ela chama Rapunzel Solidária e ela fabricava perucas e doava para mulheres em tratamento. E aí a gente conversou com essa ONG e a maior dificuldade deles era cabelo. Eles têm toda a produção lá, mas eles tinham pouca doação de cabelo e isso era um problema para eles. Aí a gente criou, né, essa campanha que chama Cortes Diferentes e que ela fazia captação de cabelo, né, para doação, e essas perucas eram doadas para mulheres em tratamento do câncer. E aí a campanha foi de uma criação muito inteligente, porque a gente criou um catálogo que chamava Cortes Diferentes. Chamamos algumas mulheres que estavam em tratamento com câncer, fizemos uma produção no estúdio de fotos delas, todas produzidas, bonitas, algumas com cabelo curto, que já estavam crescendo, outras totalmente careca. E aí, para cada página, a gente botava uma foto de uma mulher bem bonita, assim, produzida, mas, né, com pouco cabelo, e colocava lá, prática, ousada, né, e fizemos lá, eram umas 8 ou 10 fotos, e aí entregamos em alguns salões parceiros, né, e aí a gente colocou câmera escondida, e aí quando a mulher chegava para cortar o cabelo, ela sentava, e o cabeleireiro falava, olha, tô
pensando em fazer uma coisa diferente com você, o que você acha? Ela, será? Ela falou, tem um catálogo aqui, você quer escolher? Eu quero. Aí ela pegava o catálogo, começava a virar e tomava um susto. Dela mesma todas lá. as mulheres... E aí ela falou assim, nossa, mas você quer que eu corte assim, né? E aí elas iam olhando e lá no final falava que era uma campanha de doação de cabelo e tal. Cara, era quase 100% de quem pegava o catálogo na mão que doava o cabelo. E a gente, no primeiro mês, já foram quase 500 doações que a gente teve no primeiro ano de campanha. E essa campanha ganhou Profissionais do Ano, porque ela era surpreendente, né, a reação das pessoas com isso, por ser câmera escondida. Então, esse tipo de campanha, que tem uma função social, que mexe com a sociedade de um jeito diferente e que traz um resultado efetivo, são as que mais nos dão prazer de fazer, né? Porque é óbvio que é legal você fazer uma campanha de venda, que dá resultado de venda e tal, mas quando você tem algo mais para fazer, é muito mais gratificante. De mudar, de fazer alguma coisa diferente. Diferentes, sabe? Mais modernos, mais ousados. Fazer um cabelo mais curto. Eu gosto de coisa diferente. Você gosta, né? Ai, meu Deus. Eu vou te mostrar uma ideia, umas referências. Olha esse catálogo aqui. Cortes diferentes, bem bacana. E aí, o que é isso? Tipo, careca? Ah, mas assim, bem curto. Você tá falando curto? Você quer que eu corte assim? Peraí, tô meio chocada. Que isso, uma campanha? É impactante o negócio, né? Estas mulheres perderam os cabelos, mas não a esperança. Ah, de câncer? Mas é pra ajudar? Mas aí o cabelo vai mesmo? Cuida e vai pra elas? Assim, ó. Pode dar, pode. Pode. Mas que dê pra ajudar. Ok. Então vamos. O Brasa, você também é presidente do Sindicato das Agências e da Federação também das Agências, do Sinapro. Conta pra gente como é que é o seu trabalho lá nessas duas instituições, esses dois grandes órgãos. É muito importante, porque um deles é nacional, né? É muito importante ter um mato-grossense na presidência. Na FENAPRO, que é a Federação Nacional, eu sou da diretoria, não sou presidente. Nós tivemos um presidente de Mato Grosso do Sul há 2 mandatos atrás, agora é um cara de Pernambuco, mas eu sou da diretoria, participo das reuniões, agora não mais em São Paulo, porque a gente faz tudo online, toda primeira terça-feira do mês tem uma reunião. Foi muito importante durante a Covid, a gente fez muitas ações, muitos cursos online para as agências, para se prepararem, né? Foi bem interessante, assim. Agora, do Sinapro, que é aqui de Mato Grosso, sim, eu sou presidente, já estou no meu 5º mandato, e está sendo desafiador, né, porque é um mandato em plena Covid, muita agência, tivemos algumas agências grandes que fecharam, tivemos muitas agências que sofreram, que tiveram que reduzir a operação, tem agência que entrou em home office, que está até hoje, não conseguiu voltar do home office, né? E muitas também não quiseram voltar porque acharam que está mais vantajoso trabalhar assim, mas assim é muito legal você estar nesse desafio. Não é uma coisa que eu quero tocar mais para frente. Depois desse mandato eu quero passar a bola, já estou tentando cutucar meus companheiros aí publicitários para ver quem assume essa bandeira, porque é um grande desafio. Você às vezes deixa de tocar o teu negócio para defender causas coletivas e às vezes muito pesadas, né? Às vezes tem uns desafios aí bem difíceis, né?
Mas eu acho que é muito importante essa defesa da classe, porque a propaganda ela é mal interpretada, as pessoas não enxergam direito o que é a publicidade, muitos empresários questionam a forma de remuneração, não aprovam, questionam, não concordam, não querem pagar. Então, a missão do sindicato, ela é de posicionamento, de fazer entender o valor da propaganda, o valor do trabalho. O Brasil é um dos melhores lugares para se ter agência, porque tem uma forma de remuneração saudável. Em outros países é muito predador, né, não tem regra, e aí cada um faz de um jeito. Aqui é bem melhor, mas isso é muito questionável, e a gente tem que defender isso. E é o grande desafio da FENAPRO, em nível nacional, assim como do SINAPRO, em nível regional, e é mais difícil ainda no interior. Hoje o meu vice-presidente é de Sinop. Eu fiz questão de trazer alguém do interior para a vice-presidência. Talvez no próximo mandato eu vou apoiar alguém do interior para presidente, porque eu percebo que no interior eles sofrem mais ainda, porque aqui os veículos concordam em pagar os 20% da agência, já está uma coisa mais estabelecida. No interior, os veículos visitam o cliente, fazem venda direta e não querem remunerar a agência, entendeu? Pura assim, é muito direto. Nossa, é difícil. Então, assim, entender esse mercado, entender esse valor, está cada vez mais difícil. Então, só quando o cliente realmente precisa do trabalho diferenciado de uma agência que ele começa a dar valor para isso, sabe? Até então ele vai achando que é um prestador de serviço qualquer e não consegue entender o valor. E o que eu te falei, Laura, muitas agências da época da Gênios, que nasceram naquela época, a maioria já fecharam, porque não conseguem se estabelecer, o mercado consome elas, o anunciante cresce e a agência não cresce. Eu tive um embate grande na época com o Mário Zanata, da Gabriela, e eu aprendi muito com a Gabriela na época, a gente foi por muitos anos na agência deles, e a gente, quando começou a trabalhar com a Gabriela, foi quando começou o grande crescimento deles. E aí ele questionava, porque ele anunciava mais, a agência ganhava mais. Só que eu aumentava a agência, investia em equipamento, em estrutura, e ele questionava, falou, não, mas você atendia, eu há um ano atrás ganhando 10 mil, agora você está ganhando 25 mil por mês e você faz praticamente o mesmo trabalho. Eu falei assim, mas o senhor cresceu, eu não posso crescer, como assim? Então a gente tinha muitos embates, sabe? Foi muito saudável, eu tenho eu sou muito grato até por tudo que eu tive junto com a Gabriela, mas isso é muito normal na cabeça do empresário. E aí cabe a gente fazer o empresário entender que a gente precisa crescer também, porque senão ele vai se destacando e a agência fica medíocre. E amanhã você não vai conseguir fazer o trabalho que ele quer, né? E aí ele troca por uma outra agência melhor, pagando mais, entendeu? Sendo que ele não deu oxigênio para a agência que era dele crescer. Então, assim, hoje temos grandes agências, até do interior, que cresceram com anunciantes de origem, né? Que a Martinello, por exemplo, que é um anunciante muito grande, cresceu, hoje está aqui na capital. Todo estado tem mais de 60 lojas. A agência deles é de Sinop. Começou lá pequenininha com ele e hoje é uma potência. Então, isso é legal. É o publicitário que consegue fazer o cliente entender o seu valor e permitir que ele cresça junto. O Braz, a geração millennial, indiscutivelmente, ela é muito mais atuante nas mídias sociais, você mesmo falou da sua filha. Eles são, mas ao mesmo tempo eles são consumidores exigentes, né? O apresentador Siqueira Júnior, por exemplo, ele, lá da Rede TV, após falas homofóbicas num dos programas, ele sofreu o cancelamento digital, perdendo milhões de seguidores. Tem alguma forma para lidar com esse novo tipo de público que é mais atuante e vigilante? Estou perguntando para você porque a parte mídia social da Gênios é muito forte, você mesmo disse que são 25 colaboradores. Como é que eu faço para lidar com esse novo público consumidor? Olha, realmente delicado. O Siqueira Júnior, inclusive a gente, lá em Manaus, o nosso principal cliente de lá, ele era nosso garoto propaganda. A gente tinha um contrato anual com ele que foi cancelado há uns 2 meses atrás.
E isso que o dono da empresa não queria cancelar, porque tem muito respeito por ele, porque ele ajudou muito no crescimento dessa empresa, né, a imagem dele, mas ficou insustentável, porque as nossas redes sociais do cliente, né, que a gente gerencia, era o dia inteiro bombardeio, né, pressionando, e o cliente chegou numa hora, não conseguiu sustentar mais, falou, tudo bem, vamos romper o contrato, porque não vai dar para segurar mais. Eu acho assim, é delicadíssimo. Eu acho que na rede social não é o lugar para você tratar de tema polêmico, não você corporativo. Você, pessoa física, ok, você pode gostar, não gostar, achar bom, achar ruim, ser polêmico. Empresa não pode. A empresa tem que conseguir andar num fio muito, muito conservador, muito tranquilo. Talvez com isso tenha um crescimento mais lento, mas você tem um crescimento estável e seguro. Porque é isso aí, se você errar, o cancelamento é instantâneo. É impressionante. Do mesmo jeito que você cresce, cai e não levanta mais, né? Apesar que levanta também, né? Isso é muito engraçado. Não sei se você lembra que no começo da Covid teve uma influencer de São Paulo que foi para uma festa, ela fez uma festa sim. Até, né, falou, dane-se a Covid, eu vou me divertir, estou cansada de ficar em casa. Exatamente. E aí ela foi cancelada, foi criticada, imprensa nacional, todo mundo, e agora ela está mais forte do que ela era naquela época. Então, da mesma forma que você sofre cancelamento, se você souber surfar por isso, é uma crise, né? Você faz o gerenciamento da crise, se reposiciona, e aí esses mesmos seguidores voltam, por incrível que pareça. Então, você tem que entender isso e também saber entender que a crise é um momento. Você não pode achar que a crise é o fim, né? Júnior, nós ainda, devido aos acontecimentos políticos da história recente do país, a figura do marqueteiro ela ficou muito visada e também conhecida. Ao mesmo tempo, o financiamento de campanha ficou mais restrito. Empresas não podem mais doar, e mesmo com o aumento do fundo partidário, realmente houve um enxugamento orçamentário do valor das campanhas e também um compliance mais duro via Tribunal Superior Eleitoral. Você também é marqueteiro político, inclusive já fez a campanha do meu pai, a Prefeitura de Várzea Grande. O que é que mudou da campanha daquela época em relação à de hoje, também sobre a ótica do marketing político? Olha, Laura, o que acontece? O marketing político é uma coisa impressionante no nosso mercado. O Brasil exporta talentos, né? Como você mesmo falou, Duda Mendonça, João Santana, o próprio Nizam, tem cases fantásticos de sucesso no marketing eleitoral, inclusive fora do Brasil. Mas é um trabalho caro. Por que ele é caro? Porque você tem 2 meses, 2 meses e meio de imersão num trabalho onde você precisa dos melhores profissionais, e esses profissionais estão na sua vida pessoal, ou seja, a gente contrata jornalistas, publicitários, produtores, e são pessoas que não ficam 2 anos esperando a próxima eleição. Cada um toca a sua vida, tem seu emprego, tem seus negócios. Quando você chega e tem que montar um time de 40, 50 pessoas para ficar lá 3 meses full time, trabalhando 24 horas praticamente, para eleger um candidato, para defender uma ideologia, esses profissionais, para pararem as suas vidas e se dedicarem para esse desafio, para esse projeto, eles cobram 3 vezes o preço que ele cobraria de um trabalho normal, porque ele vai depois ter que sair recuperando no mercado o que ele abandonou. E isso é muito caro. Então, eu entendo que a legislação eleitoral, ela tenta dar uma pasteurizada, né? Quer nivelar, botar todo mundo com o mesmo investimento, tal, mas isso é uma fantasia. Os candidatos que têm mandato têm dinheiro, têm equipe, têm estrutura. Os candidatos que não têm, não têm. Isso aí você não vai conseguir mudar, né? Por outro lado, tem candidato que tem sucesso empresarial, e aí o cara tem dinheiro também. Aí a legislação vai falar, não, você pode ter dinheiro, mas você não pode gastar.
Aí o cara gasta de outro jeito. O cara vai, gasta através da empresa dele, passa um ano pagando uma estrutura para usar ela durante a eleição, e aí já está pago, não vai aparecer no caixa eleitoral. Então, o que acontece é uma grande fantasia, que a Justiça Eleitoral acha que está controlando alguma coisa e não está controlando nada, né? O mercado eleitoral, ele trabalha com os mesmos preços caríssimos de antes, porque nenhum profissional vai para uma campanha dessa por amor à ideologia. Né? Ele vai porque é um bom negócio, e só é um bom negócio se pagar bem, senão ele continua fazendo o que ele estava fazendo, porque todos são bons profissionais, estão no mercado, estão sendo bem remunerados. Por que eu vou parar do que eu estou fazendo para uma eleição, se eu não tenho ideologia? Então, é uma fantasia isso, é um desafio, eu acho, para a Justiça Eleitoral, e praticamente o que mudou foi a lei, e aí a forma de fazer, né? E é muito difícil. Eu mudei o meu modo operante, eu trabalho hoje muito pouco eleição, né? Trabalho só quando o candidato realmente concorda em pagar tudo oficialmente com nota fiscal. Mesmo assim, e aí o que acontece? Os candidatos têm até medo de falar comigo, porque a maioria não quer pagar dessa forma, entendeu? E aí você vai se expor igual o Duda lá, acabou preso, entendeu? É muito difícil. Então, assim, como a gente não depende disso, ok, quer contratar oficialmente bonitinho, vamos lá. Ah, não, mas não dá desse jeito, então eu passo, prefiro não fazer. Falando ainda de marketing político e de eleições, nas últimas eleições municipais você fez a campanha, né, da juíza Selma Arruda, que é apelidada de Moro de Saias aqui do Mato Grosso, por prender grandes figurões. Inclusive, ela foi cassada por Caixa 2. Você foi considerado o pivô da cassação do mandato da senadora. Você considera justa a cassação da Selma? Então, Chorinha, é um tema tão polêmico. Mas eu vou falar um pouco sobre isso, sabe? Porque eu já falei, eu dei entrevista até para a BBC de Londres, pra você ter uma ideia. Eu dei entrevista para toda a imprensa nacional, internacional, foi assim, foi terrível para mim isso, sabe? Mas assim, resumindo a história, que hoje se você vê a entrevista da Selma, ela fala mal de mim até hoje, mas resumindo a história, eu fui contratado por ela, desde o começo falei para ela o que eu acabei de falar para você aqui, eu falei, eu só trabalho, se for tudo... Não, mas eu também, eu sou juiz, eu quero tudo transparente, então vamos, né? E aí, beleza, e ela começou a me pagar, e eu pedia para emitir a nota, não, eu estou vendo aqui o CNPJ, já estamos resolvendo, e foi empurrando, e não deixou eu emitir nota. E aí chegou na eleição, a gente começou a ter problema com isso, né? Porque aí quando chegou na época que saiu o CNPJ do partido, eu já estava trabalhando para ela 2, 3 meses, e aí ela queria que só emitisse nota daí para frente. Eu falei, impossível, doutora, esse dinheiro entrou no meu caixa, eu não botei em conta de laranja, eu botei dentro do caixa da minha empresa. Eu contratei todo mundo oficialmente aqui, está todo mundo com contrato comigo pela empresa, não tem nada, é tudo transparente, eu não posso fazer de outra forma. E aí a gente começou a ter um embate. Aí há 20 dias da eleição mais ou menos, ela cancelou o contrato comigo e não me pagou a multa do contrato e nem o que estava devendo de pendência. E aí eu entrei com uma ação de cobrança. Não fui eu que entrei com ação de cassação, e nem tinha esse objetivo, eu simplesmente entrei com ação de cobrança. Quando eu entrei com ação de cobrança, ela foi e negou a minha contratação. Falou, não, eu não contratei ele para isso, não, ele estava fazendo só, promovendo minhas palestras no interior. Aí eu tive que juntar tudo que eu tinha feito, levar no Ministério Público e provar que eu estava sim trabalhando para ela. Aí, com essas provas, foi que outros candidatos pediram a cassação dela. Então, é muito difícil para mim, sabe, me envolver nisso, mas, resumindo, foi o que aconteceu. É lamentável, né, porque quando eu saí da campanha dela, ela já estava eleita. Já, foi um fenômeno de votos. Ela já estava virando, né, em cima do Jaime, porque a gente começou a eleição, ela estava lá embaixo. Aí ela pulou para segundo lugar, ou seja, já tinha uma vaga, e quando ela me demitiu, ela já estava virando, né? E depois, de fato, aconteceu essa virada, porque a eleição é tendência, né? Você vai acompanhando as pesquisas, você pega 3 pesquisas,
Se tem uma tendência de crescimento, pode ficar tranquilo que vai continuar crescendo. Se está estabilizado, você tem que fazer alguma coisa para mudar a curva para cima. E se você está a tendência para baixo, assim, é quase impossível você mudar isso. Você vai continuar caindo. Então, o dela estava desenhado, ela estava eleita, não tinha mais, né, não tinha nem por que ela me demitir. Mas a gente tinha outras diferenças em discussão. Eu acho que foi por isso que ela acabou. Para mim foi uma surpresa, inclusive, quando ela falou, não quero mais, cancela o contrato. Mas foi por causa, ela acabou sendo cassada porque ela não me pagou. E aí gerou um processo meu, e meu processo gerou a consequência de outros candidatos pedirem a cassação dela. E até hoje não recebi, tá? Até hoje meu processo não mudou, tá? Não virou nada. Mas quem perde eleição, você sabe, a gente tem que entrar na fila e pegar a senha para receber, né? Não é fácil perder a eleição. Perdeu, né? Então... Bom, o Brasa, para a gente encerrar, o que você diria para uma pessoa que está entrando agora no mercado publicitário? Olha, é um desafio. Eu acho que toda profissão é um desafio, né? Eu vou dizer para você que está entrando no mercado a mesma coisa que um tio meu, que é lá de Londrina, que é engenheiro mecânico, me falou quando eu estava lá nesse embate, né? Porque minha mãe, né, me pediu para fazer direito, tal, e eu fiz, né? Tinha acabado de entrar na faculdade e eu já trabalhava com meu pai, e aí eu estava lá conversando com meu tio e eu falei para ele, eu não sei se eu sigo na propaganda ou se eu abandono e foco no curso de direito. E ele falou uma coisa para mim que me marcou, e eu vou repassar isso aí para quem realmente quer algum tipo de conselho. Ele falou, Brasa, não importa se você quer ser advogado ou se você quer ser publicitário. O que importa é o seguinte, assim que você decidir, seja o melhor no que você faz. Não seja mais ou menos. Se entregue para ser referência no seu mercado, na sua profissão. Então, é o que eu posso dizer para você. Se quer ser publicitário, não vai ser fácil. Não é fácil ganhar dinheiro como publicitário. É sempre um desafio. Quando você acha que você conseguiu uma estabilidade, cai um cliente, você está lá vendendo almoço para comprar janta de novo. É muito foda. Mas, se você for bom no que você faz, o mercado está sempre abrindo portas para você. Muito bem, muito obrigada, eu adorei conversar com você, ainda mais depois de tanto tempo atualizamos o blog, né? Pois é, foi muito bom. Te agradeço muito você ter me convidado, Dilane. Bom, volte sempre, muito obrigada pela participação e pelo seu tempo aqui para ficar conosco. Falou, gente, até mais. O programa Laura Campos Entrevista fica por aqui e continue ligado na nossa programação. Até mais.